Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo sobre a tela ITEAD Nextion. Esse é o vídeo de número 10 e hoje eu quero falar para vocês sobre o componente timer. Tá? Esse é um componente aí, é uma mão na roda e para muitos casos aqui na programação da tela eu vou dar um exemplo de uso dele. Claro que existe infinitos usos para esse componente. Mas aqui eu vou dar um exemplo para vocês e acredito que vocês aí já vão sacar como é que funciona o componente, tá? Então, recapitulando, essa aqui é a tela do nosso último vídeo. Eu vou executar aqui o simulador. Então a gente modifica aqui o slider, né? Ele aumenta o componente número, aumenta aqui o componente progress bar. Tá? Eu também posso usar os botões. Aqui ele está de 5 em 5, correto? Aumentando aqui de 5 em 5. Mas vamos imaginar, aqui vocês podem perceber que o que acontece? Para mim aumentar de 5 em 5 aqui, eu tenho que clicar e soltar, clicar e soltar, clicar e soltar, certo? Mas eu quero fazer o seguinte efeito. Eu quero clicar no componente, certo? Manter ele clicado aqui ou pressionado, né? Quando eu estou usando a tela real, e eu quero que ele vá incrementando isso aqui, certo? Como é que eu posso implementar isso aqui? Se vocês observarem aqui o componente, o botão, nós só temos dois estados para ele, tá? Ou estado pressionado ou o estado solto. Tá? Então eu só tenho programações para ele no estado pressionado. Quando eu pressiono o botão, então ele executa uma ação. E quando eu solto o botão, né? Então nós temos aqui o Touch Release Event. Tá? Então aqui eu faço alguma programação para a hora que eu soltar o botão. Tá? Mas eu quero pressionar, manter ele pressionado e ele fica executando alguma ação. Então, como é que eu posso fazer isso? É aqui que entra então o componente timer. Para inserir o componente timer, eu venho aqui na área de ferramenta, na minha caixa de ferramentas, né, ou de componentes, clico no timer, ele abre aqui. Tá? Então nós temos aqui o TM0, que é o nome desse componente, o nome padrão dado pelo sistema. Tá? Nós temos aqui que ele está como local, eu posso colocar ele como global. Então local ele funciona somente nesta página aqui. Se eu tivesse mais páginas aqui e quisesse usar esse timer aqui, eu teria que colocar ele como global. Vamos deixar ele aqui nesse padrão aqui mesmo. Aqui é o tempo de estouro do timer, tá? Ele dá em milissegundos, então eu tenho um mínimo de 50 milissegundos e um máximo de 65.535 milissegundos. Então vamos deixar aqui 100 milissegundos, tá? Aqui nós temos uma variável, um parâmetro, que é o enable, tá? Então 0 eu desabilito o timer e 1 eu habilito o timer. Então vamos deixar aqui ele com 0. Então, o nosso timer já está programado. E aqui, nessa área aqui, eu vou fazer a minha programação do que vai ocorrer, qual é a ação que o meu programa vai tomar quando o timer estourar, ou seja, quando passar os 100 milissegundos. Tá? Então, passando os 100 milissegundos, ele executa o que estiver aqui. E ele já reinicia a contagem automaticamente enquanto a minha variável aqui, enquanto parâmetro EN estiver em 1. Tá? Então o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer aumentar o valor do componente aqui N0. Então eu vou fazer N0.val mais igual a 1. Tá? Aqui eu posso fazer também, pessoal, N0.val igual a N0.val mais 1, tá? Mas então a linguagem C ela nos dá essa facilidade aqui que é o mais igual a 1, tá?
Vou também querer aumentar o valor do slider aqui. Então, h0.val mais igual a 1. Tá? E vou querer também aumentar o valor do progress bar, aqui da barra de progresso, tá? Que é o J0. Então, J0. Ponto aqui, vocês observem que a hora que eu digito o nome do componente e o ponto, ele já me abre uma caixa de diálogo aqui com todos os parâmetros que eu consigo alterar, tá? Então, eu vou querer o val aqui. Tá? Então, mais igual a 1. Aqui eu posso colocar também qualquer valor, tá? Fica a critério de vocês. Eu vou colocar 1 aqui para a gente ter bastante tempo aqui para visualizar o efeito. Então está feita a programação. Quando o timer passar os 100 milissegundos, quando ele estourar, ele vai incrementar o componente N0 em 1, o slider em 1 e o progress bar em 1. Só que agora eu tenho que habilitar, porque eu coloquei aqui por padrão, quando inicia a programação, que o timer estará desabilitado. Então, como é que eu vou habilitar isso aqui? Eu vou habilitar, então, quando eu clicar no botão. Tá? Então, clicando aqui no botão, certo? Ele vai habilitar o timer, ele vai fazer esses testes aqui, certo? Vai incrementar aqui conforme está esse if aqui. E eu vou colocar aqui tm0.en igual a 1. Com essa linha aqui, então, eu modifico aquele parâmetro enable do timer e vou habilitar o timer. A partir daqui ele inicia então a contagem. Correto? Eu posso também colocar essa linha aqui no começo, tá? Isso tanto faz. Tá? Então, vamos colocá-la aqui no começo, Ctrl X. Assim que eu pressionar o botão, então Ctrl V, ele já me habilita o timer, já inicia a contagem. Aí é o seguinte, então enquanto eu estiver com o botão pressionado, ou seja, eu pressionei o botão, ele iniciou a contagem do timer. Então vai fazer esses laços if aqui, essas validações, e vai aumentar. Num primeiro momento ele aumenta aqui de 5, tá? Porque é a programação do botão. E depois, quando estourar o timer, ele vai aumentando de 1 em 1, incrementando de 1 em 1. Então, pressionei o botão, eu já habilitei o timer, tá? E a contagem vai iniciar, ele vai começar a incrementar. Só que eu quero o efeito seguinte, eu aperto o botão, ele aumenta em 5 no primeiro momento, os valores aqui dos componentes, e depois passa a aumentar de 1 em 1. Só que a hora que eu soltar o botão, eu quero que ele pare esse incremento. Tá? Se eu fizer como está aqui, então veja o que vai acontecer. Tá? Vamos dar um... Aqui teve um erro. Aqui, ó. Vamos vir aqui no componente timer. Aqui eu bati mais menos. É mais igual. Tá? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Perfeito. O timer não está contando porque eu não pressionei o botão. A partir do momento que eu pressiono o botão, ele aumenta aqui inicialmente em 5 e depois vai de 1 em 1 sozinho. Estão vendo? Essa é a ação do timer. Só que eu soltei o botão e ele continua a contagem. Tá? Então não é isso o que eu quero. Inclusive aqui já deu um estouro. Tá? Então vamos parar. O que eu vou querer fazer aqui? Tá? Eu quero que a hora que eu solto o botão para a contagem. Então eu vou vir aqui no Touch Release Event, que é a ação que vai ser tomada pelo meu programa quando eu soltar o botão. E aqui eu simplesmente vou desabilitar o timer. Então eu coloco 0 no parâmetro Enable. Vamos simular então agora a programação.
Tá aí, nada acontece. Clicando no botão, ele vai aumentar 5. Se eu manter pressionado, ele vai incrementar de 1 em 1. E se eu soltar o botão, ele para a contagem, ele para esse acréscimo. Então vamos ver se funciona. Tá aí, soltei o botão, ele parou. Tá? Então aqui nós temos para criar esse efeito. Ó. Aqui nós vamos decrementando. Então, aqui não temos o efeito, tá? Então aqui ele aumenta. Perfeito. E aqui nós vamos diminuir. Tá? Então agora eu quero o mesmo efeito, só que no botão de decréscimo. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso aí. Fechando o simulador, vamos clicar aqui no botão de menos e vamos fazer a mesma coisa. tm0.val, .en igual a 1. Então habilitei o timer. Quando eu pressiono ele e quando eu... Opa, aqui estava no errado, tá aqui. tm0.en igual a 1. E aqui quando eu solto, ele vai a 0, ou seja, ele desabilita o timer. Então vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Tá? Soltei, ó. Eu consigo fazer os incrementos, tá? Aí aqui deixa eu fazer uma pequena correção. Tá? O tempo de estouro do timer, vocês estão vendo que não tem muita precisão, ó. Tá? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu fechar aqui, vamos vir no timer aqui, vamos tentar colocar aqui 150 milissegundos. Vamos ver se resolve esse pequeno bug ali. Agora sim. Então eu consigo aumentar de 5 em 5. Se eu manter pressionado, ele vai de 1 em 1. E se eu clicar aqui, então ele tem que diminuir. Se eu manter pressionado, ele vai diminuindo. Opa, mas não é o que está acontecendo. Tá? Por que isso aí? Porque nós temos a programação dentro do timer, quando estoura o timer, para aumentar os valores das variáveis. Tá? Então ele não distingue o timer se eu estou pressionando o botão mais ou o botão menos. Aí é que vai entrar agora o uso, por exemplo, de variáveis. E eu poderia criar isso de outra forma. Tá? Eu poderia adicionar um segundo timer. Um timer então para o botão mais, um timer para o botão menos. É uma possibilidade. Tá? Mas aqui eu quero exemplificar para vocês também uma outra forma, usando esse componente aqui que é variável. Eu vou vir aqui na caixa de ferramenta, clico em variável, ele me abre esse componente aqui, o VA0, que é o nome padrão do componente. Aqui nós temos, podemos usar ela como número ou como string. Certo? Pode ser uma variável de número ou uma variável de texto. Tá? Vamos usar o número. Aqui o valor da variável. Correto? Então, posso colocar aqui qualquer número. Está aqui o range, ou seja, o escopo aqui dos números, tá? Que eu consigo atribuir a essa variável. Também se ela é local ou global. Só quero ver um negócio. Não, aqui não tem. Podia ter aqui um tipo de variável aqui lógica, né? Aí facilitaria também, aqui não usaria tanta memória, mas vai ser o número. Então a lógica aqui vai ser o seguinte: quando eu pressiono o botão mais, eu vou atribuir o valor 1 a essa variável.
E quando eu pressiono o botão menos, eu vou atribuir 0 a essa variável. Eu acho que aí quem já está habituado à programação aí já sacou qual vai ser o algoritmo que a gente vai usar aqui, que eu vou usar aqui. Então vamos vir aqui no botão, tá? Então no botão mais, quando eu pressionar o botão, eu estou no Touch Press Event, tá? Então eu vou dizer que o VA0 ponto val, tá? Vai ser igual a 1. Perfeito? E quando eu pressionar o botão menos, eu vou dizer que o VA0.val vai ser igual a 0. Tá? Então 1 aumenta, 0 diminui. Aí eu venho aqui no timer e vou ter que fazer um laço if aqui. Tá? Então, deixa eu identar aqui. If se VA0.val for igual a 1, certo? Então eu vou aumentar aqui, incrementar os valores, tá? Aqui eu posso fazer um else if igual a 0, ou eu posso fazer só um else, tá? Ou eu posso fazer um if se VA0, se o valor for igual a 0, tá? Então, para facilitar, eu vou colocar um else aqui, tá? Então, se o valor dessa variável for igual a 1, ele vai incrementar os valores. Se for qualquer outro valor, tá? Não precisa ser necessariamente 0, tá? Então, eu vou decrementar os valores. Então, vamos usar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos fechar chaves. E aqui é menos. Aqui é menos. Pá, aqui já deu problema. Certo? E aqui é menos. Acredito que é isso aí. Tá? Vamos ver se funciona aqui o nosso algoritmo. Então tá aí. Nada acontece. Eu posso aumentar aqui. Perfeito, sem problema nenhum, no slider, né? Se eu clicar aqui no botão, aumenta também de 5 em 5. Se eu manter pressionado, vai aumentando de 1 em 1. Perfeito. Se eu diminuir, ele diminui de 5 em 5. E se eu manter pressionado, ele continua diminuindo. Tá? Então, vocês viram que funcionou o algoritmo. Aí nós tínhamos aquele pequeno problema. Se eu manter pressionado aqui, ele vai fazer o estouro, tá? Eu não vou corrigir isso aqui, mas eu já vou dizer para vocês qual é o problema. Tá? O problema aqui, talvez já muitos já sacaram, que nós estamos fazendo o teste aqui dos... Aqui, deixa eu aumentar isso aqui. Nós estamos fazendo aqui o teste dos limites do valor, dos valores aqui, tá? Até 100, quando aumenta, e até 0 quando diminui, somente quando a gente pressiona o botão, certo? Aqui quando eu pressiono o botão menos, eu vou checar os limites aqui dos valores. Quando eu pressiono o botão mais, eu também vou checar o limite dos valores. Agora, quando eu mantenho o botão pressionado, quem assume a função de incrementar os valores não é mais o botão, e sim é o timer. Tá? E no timer aqui eu não tenho a checagem dos limites. Então, na realidade, eu teria que copiar esses ifs aqui, tá? Para dentro substituindo esses valores aqui por esse if todo aqui. Tá? Então aí resolveria o problema daquele estouro dos limites. Tá? Então esse é
a solução para aquele problema. Deixa eu voltar aqui a tela aqui mais ou menos para o tamanho normal. Tá? Então a gente criou o efeito aqui, pressionar o botão ele ia aumentando. Agora você já deve ter visto aí muitos aparelhos eletrônicos que quando você pressiona o botão ele aumenta, ele incrementa ou decrementa devagar. E se você manter o botão apertado, passado um determinado tempo ele começa a incrementar mais rápido. Isso tem nos celulares, relógio, enfim, uma infinidade de equipamentos aí que usa esses botões. Ele usa esse recurso. Você clicou e mantém pressionado, ele vai incrementando ou decrementando devagar e passado um segundo, 2 segundos que está pressionado esse botão, ele começa a incrementar mais rápido. Então, como é que a gente poderia implementar isso aqui na nossa tela aqui? Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma. Existem também outras formas, mas eu vou mostrar uma delas, tá? Para isso aqui, nós vamos usar um segundo timer. Primeiro eu vou usar esse timer aqui e vou aumentar esse tempo, tá? Eu vou, digamos, colocar ele para 500, vamos dizer aqui 500 milissegundos, para a gente visualizar bem o efeito. Tá? Então se eu vim aqui dar um debug, usar o simulador, clicar aqui, vocês vejam que o incremento aqui ele é bem pausado, de um em um, bem lento. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos acrescentar mais um timer. Então agora temos o TM1, certo? E vamos acrescentar mais uma variável. Agora é o VA1. O que nós vamos fazer aqui? Então o VA1 nós vamos atribuir um valor inicial para ela de 1. Perfeito? Então está atribuído um valor inicial para 1. Vamos substituir aqui no incremento do timer. Vamos aumentar aqui um pouquinho. No incremento do timer. Aqui, em vez de usar o 1, eu vou usar o va1.val. Perfeito, vamos então Ctrl C, apaga, Ctrl V, apaga, Ctrl V. Acredito que isso aqui vai funcionar. Tá? Estou fazendo a programação aqui em tempo real com vocês. Vamos primeiro testar se isso aqui vai funcionar. Deixa eu desabilitar aqui o timer. O timer 1 aqui. Tá, estamos aqui. Tá, vamos ver se ele funciona. Perfeito, está funcionando. Tá? Funcionando. Show de bola. Agora vamos definir, a gente tem que definir então um tempo que a partir do momento que eu pressionei o botão, tá? Ele vai fazer um determinado ação, tá? Ele vai abrir aqui o timer 1, no caso, ele vai acionar o timer 1. Então, a hora que eu pressiono aqui, ele aciona o timer 1. E eu tenho que definir um tempo que, mantendo pressionado, ele vai alterar a velocidade com que eu altero os valores. Tá? Então vamos dizer que 2000 milissegundos, ou seja, eu mantive o botão pressionado aqui por 2 segundos, ele vai alterar a velocidade da contagem. Tá? Então, vamos lá.
Então agora, timer 1. Aqui, tá? Feito isso aqui, eu vou fazer o tm1.en igual a 1. Perfeito? Então, a hora que eu pressiono o botão, tá? Aqui eu também tenho que habilitar tm1.en igual a 1. A hora que eu pressiono o botão, certo? Ele tá no evento certo aqui, deixa eu só conferir. Tá, a hora que eu pressiono o botão, então ele habilita o timer 1, vai fazer essa contagem de 2000 milissegundos, que são 2 segundos, e aí eu vou ter que acrescentar aqui no evento do timer 1, eu vou dizer que o tm0 ponto time, aqui que é o timer, né, o tempo, em vez de ser 500 milissegundos, ele vai ser 150. Perfeito? E aí eu posso desabilitar o timer 1, porque ele já cumpriu o seu papel, que era alterar aqui. Então eu posso colocar tm1.en igual a 0, para ele não ficar contando, tá? Eu não desperdiçar capacidade de processamento com uma tarefa inútil. Então desabilito o timer 1. Perfeito. E a hora que vamos agora resetar dessas condições, a hora que eu solto o botão, tá? Soltei o botão, então eu vou fazer o VA1, o valor da variável 1, ponto val voltar a ser 1. Para a hora que eu pressionar o botão de novo, eu volte na condição inicial. E o tm0 ponto time igual, nós tínhamos colocado 500. Certo? Deixa eu copiar isso aqui. E vamos copiar aqui no mesmo caso para o botão menos. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Tivemos um erro aqui. Aqui. Ponto. Tá, e aqui também. Ponto. Então tá aí. Então aqui, modificando normalmente. Se eu clicar uma vez aqui, ele modifica normalmente. Se eu diminuir, ele também vai diminuindo normalmente. E vamos ver se ele vai funcionar agora. A princípio não funcionou, tá? Ó, ele funcionou, mas nós estamos aqui com um bugzinho aqui. Certo? Ó, soltei. Ó, passou então 2 segundos, ele aumentou aqui a contagem. Então aparentemente aqui está funcionando. Eu vou alterar aqui o timer 0. O valor aqui quando estoura aqui para 50, para a gente ter aqui bastante, para ficar bem visível aqui a diferença. Então 5 aqui, diminuindo normal. Se eu aumento aqui, percebo então, soltei, vou diminuindo aqui. Ó. Então tá aí, tá funcionando
achei que tinha dado um erro aí, mas não, ele tá funcionando legal, ó. Tá? Então esse é o vídeo, é onde aqui eu mostro para vocês um exemplo do uso do timer e das variáveis aqui na programação da tela ITAD Nextion. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a quem teve a paciência de assistir o vídeo até aqui. Ele ficou um pouco longo, mas acredito que vai servir para você aí que está trabalhando com essa tela, está iniciando. Tá? Então você já... Esse é o 10º vídeo aqui da nossa série. A gente já mostrou bastante componentes, aí já dá para fazer bastante coisa com o que eu mostrei até aqui. Eu vou ser sincero para vocês, eu não sei usar todos os componentes que estão aqui. Até agora, esse aqui é um componente novo, tá? Então eu vou ter que ainda estudar ele, não usei ainda. Não usei o waveform, tá? Então tem alguns componentes aqui, o Dual State Button, Checkbox, Radio, QR Code. Esses aqui ainda eu não usei. Então, como eu disse no primeiro vídeo da série, eu vou passar o que eu sei para vocês. E a partir daí também cada um vai desenvolvendo, vai pesquisando na internet. E vai descobrindo aí também por si só. Então valeu, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí a aumentar o conhecimento de vocês sobre essa tela. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!